Olá, mulheres lindas e abençoadas, aqui é Simone do Grupo Proverbiando. Jamais se esqueça do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. E hoje nós vamos ler João capítulo 11. Nós vamos iniciar, aprofundar nessa história sobre Lázaro, né? Então hoje nós vamos dar os primeiros passos, sem correria, sem pressa, degustando da palavra do Senhor. Amém? E o versículo primeiro diz assim: Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Sabe, eu queria que a gente olhasse para essa história e que a gente possa entender o contexto e cada detalhe aqui. Jesus amava Lázaro, né? Nós sabemos disso porque nós conhecemos a história. E eles moravam ali em Betânia. E então em Betânia a gente encontra três cenários, que é Lázaro, Maria e Marta. E Lázaro é aquele do coração disposto, disposto a ser amado, um coração receptivo ao amor de Deus. Porque mais para frente nós vamos ver que o recado que elas mandam para Jesus, a primeira coisa que elas mencionam é que Lázaro era aquele a quem Jesus amava. Maria, aqui nos confirmou que essa Maria é a Maria que derramou, né, aquele perfume caro sobre os pés de Jesus e lavou com seus cabelos. Então, Maria é um cenário de joelhos que se prostram diante de Deus. E temos Marta, que são. Marta, nós conhecemos a história de Marta e Maria, né? Onde Maria se ajoelhou aos pés de Jesus e ficou ouvindo ele, enquanto Marta preparava as coisas para recebê-los. Então, Marta é um sinônimo de mãos dispostas ao serviço, porque não é errado o servir, não é errado o serviço, não é errado fazer, e não é errado fazer para o Senhor. Jesus chamou a atenção de Marta porque ela só estava deixando de lado de estar com ele. Tudo pode ser feito aquilo que é de acordo com a vontade do Senhor, desde que a gente não esqueça do Senhor, não é verdade? Porque às vezes nós estamos trabalhando, trabalhando, fazendo para Ele, mas sequer conversamos com Ele. Aí está errado, né? Então nós temos esses três cenários aqui. O significado de Betânia é casa da falta, casa da pobreza. Nós vamos entender isso mais para frente. E o significado de Lázaro, do nome Lázaro, é aquele que Deus ajuda. Olha como que tudo vai se encaixando. Nós conhecemos a história. Se você não conhece, grave isso, que aí você vai entender melhor, né? Então, nós estamos vendo aqui quem que eram essas pessoas. O versículo 3 diz: Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Aquele que o Senhor ama está doente. Aquele que o Senhor ama está doente. Então, nós vemos aqui que Lázaro adoeceu. E quando Lázaro adoeceu, as suas irmãs sabiam a quem recorrer. Sabe? Quando Lázaro adoeceu, Marta e Maria conheciam Jesus para saber que podia contar com ele. Versículo 4 diz: Ao receber a notícia, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Uau! Sabe, quando buscamos a Jesus, ele nos ouve, ele recebe a nossa oração e no tempo certo, ele nos responde. No tempo certo, a resposta certa vem. A quem você tem recorrido quando a doença bate a porta, quando uma notícia ruim chega, quando você ouve falar algo, quando o seu mundo cai? A quem você tem recorrido? Para quem você tem mandado recado? Querida, hoje nós precisamos pensar nisso, né?
Tem gente que recorre a redes sociais. A nossa solução não está ali. Tem gente que recorre às pessoas. A nossa solução não está ali. Sabe? Tem momentos que nós temos que conversar mesmo, temos que falar mesmo com alguém de confiança, com alguém que conhece Jesus. Mas tem momentos que é só aos pés dele que nós encontramos aquilo que nós precisamos e aquilo que nós buscamos. Eu quero que você fique com essa pergunta hoje na sua mente. A quem você tem recorrido no momento de desespero? Quando seu mundo cai, quando tudo é destruído? Para quem você tem mandado recado? Marta e Maria mandaram um recado para Jesus. E a resposta? Jesus falou assim que ele recebeu essa notícia. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Eu quero dizer que o que você está passando não é para te destruir, mas para a glória de Deus. Confia no Senhor, conversa com Ele, sabe? Desabafa com Ele, escreve para Ele, manda notícia para Ele, manda um recado para Ele, mas não deixa de falar com aquele que pode resolver. Às vezes a gente fala com o mundo inteiro, com todas as pessoas, mas Deus sequer ouve a nossa voz. Porque a gente não tem tempo, porque a gente tem que reclamar, porque a gente tem que murmurar, porque a gente tem que fofocar. Vamos usar o termo certo? A gente tem que saber de todas as notícias, ao invés de chegar para aquele que pode resolver a situação e contar a notícia certa. Queridos, nós vamos aprender muito com essa história de Lázaro. E que o Senhor comece hoje a tratar o nosso coração. Que nós venhamos aprender a recorrer a Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por abrir a nossa mente. Nos perdoa por tantas vezes estar levando a notícia para pessoas erradas. Por tantas vezes estar espalhando notícias ao invés de chegar aos seus pés e te pedir ajuda. Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda. Nos ajuda, Senhor Jesus, a nos achegar a Ti. Meu Deus, nós te clamamos que o Senhor seja a nossa primeira procura, que o Senhor seja a nossa primeira procura todos os dias, que nós possamos falar contigo, dizer daquilo que está nos preocupando, porque tudo que nós estivermos passando não é para nos destruir, mas para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém.